Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre literatura, um trabalho interessante desenvolvido pela Unifenas que beneficia crianças no Rio Grande do Sul. E a nossa entrevistada é a professora Mônica Fernandes. Seja bem-vinda, professora Mônica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho para vocês de como foi esse projeto. Eu sou o Everton Marques e ao nosso lado também, Léo Castro, da Rádio Atenas FM. Muito obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, em mais um Rádio TV News Conversas Atuais, e hoje um tema interessantíssimo e também, é claro, importante, né, no contexto da universidade. Então vamos para mais um podcast. Marco Antônio Basso, representando a TV Alfenas. Professor, é um prazer recebê-la, Everton, Léo, como sempre, nosso colega de bancada. Como nós dissemos, né? Hoje nosso bate-papo vai destacar como a literatura pode nos ajudar a enfrentar momentos difíceis e ajudar crianças a terem esperança em meio às adversidades. Algo que foi feito pelos alunos do curso de Direito, bem como alunos do curso de Pedagogia EAD Unifenas, que desenvolveram o projeto Literatura Infantil como Reconstrução, Meu Caderno de Histórias. Histórias voltadas para as crianças afetadas pelas enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul este ano, de 2024. O programa Direito Consciência do curso de Direito e a Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável participaram do projeto Meu Caderno de Histórias. E lembrando que esse podcast também estará disponível no Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é um podcast voltado para a Unifenas. E agora nós vamos apresentar então a você, professora Mônica, né, de uma forma mais formal. A nossa convidada para esse bate-papo, ela foi quem supervisionou e revisou todo o trabalho realizado pelos universitários. A professora é graduada em Letras, especialista em Redação e Leitura, mestra em Ciências da Linguagem. Na Unifenas atua na área de linguagem em diversos cursos de graduação, Direito, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e EAD. E especializações também, né, professora? Os cursos de especializações também. Orienta as pesquisas que focam a relação entre o ensino e as manifestações da linguagem, a língua, a literatura e a música, além de ter publicado o livro de poesia Palavras da Noite. Seja bem-vinda, professora Mônica. Muito obrigada. Novamente, né, um prazer estar aqui e falar um pouquinho dessa minha paixão pela literatura, né, e de como isso traz benefícios não só para nós que estamos, né, organizando o trabalho, construindo esse trabalho, mas também para quem recebe, né, essas histórias. Professora, você falou de quem recebe essas histórias e agora a gente já pode partir para esse nosso bate-papo, que é um projeto que se chama Literatura Infantil como Reconstrução, Meu Caderno de Histórias. Como surgiu essa proposta de elaborar histórias voltadas para as crianças que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul? Isso, eu vou contar um pouquinho para vocês de que no primeiro período do curso de Direito, nós somos instigados a trabalhar com a primeira infância, né? E nós estamos fazendo um trabalho muito legal com o curso de Direito, que é coletar dados na cidade de Alfenas a respeito da situação da primeira infância. Então, nosso projeto se chama Observatório da Primeira Infância. Então, nós iniciamos o ano com esse projeto. A gente foi até as creches, fez a coleta de dados, né? E a gente ia dar continuidade. Só que, nesse meio tempo, aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. E aí nós fomos sensibilizados pela situação em que as crianças estavam, né? Sobre o que a gente poderia fazer, de alguma forma, aqui, distante, para ajudá-las. Então, eu conversei com o professor Rogério, que é o nosso diretor de extensão, né? E ele fez o contato com a Secretaria de Educação de várias cidades lá do Rio Grande do Sul, né? Então, algumas pessoas nos responderam e ficaram muito felizes do nosso interesse. E aí, o que elas passaram para nós? Que não só as casas tinham sido afetadas, as escolas também. E, por exemplo, escolas que nunca tinham sofrido com as enchentes que o Rio Grande do Sul já passou, né? Agora tinham perdido estantes, tinham perdido, parece que 30%, 40% dos livros da biblioteca, muito material de acolhimento das crianças. Então, nesse sentido, a gente ficou pensando, né? Para a gente mandar livros, talvez não fosse
tão rápido, Naquele né? momento não iria contribuir A gente tanto, não iria né? conseguir levar também, né? Criar, publicar, daria... A prioridade era alimentos, água, né? No primeiro momento. Exatamente, que é o socorro inicial. Isso. Mas essas pessoas também precisam ser acolhidas na sua alma. O alimento, ele não é só físico. Elas precisam entender o que está acontecendo. Agora, se nós, adultos, temos dificuldade para compreender uma tragédia, imagine as crianças. As crianças que perderam suas casas, muitos perderam familiares, os vizinhos, né, que perderam suas casas Perderam a também. segurança, né? Essa segurança, o seu lugar de referência. Perderam também na escola, né, muitos materiais, perderam acesso à escola, inclusive, porque naquele momento Com elas não certeza, poderiam ter, verdade. né? Então, como que a gente poderia acolher essas crianças? E aí, o pessoal do Rio Grande do Sul, né, nas pessoas da Ana Jasper, da Angelita Herman, elas entraram em contato com a gente e disseram, olha, essas crianças precisam de acolhimento. Então, eles solicitaram, né, que a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, psicológico mesmo, para ajudar essas crianças nesse momento, a lidar com a tragédia. Eles até citaram, assim, como que as crianças poderiam lidar com as chuvas, com as enchentes, com as perdas, de forma que isso não se transformasse em traumas. Que fosse mais leve. Que fosse mais leve, que elas pudessem compreender, né? Porque, em geral, os adultos querem privar as crianças de lidar com as tragédias, mas nem sempre isso é possível. E, na verdade, nem sempre é bom. Porque isso pode gerar traumas. Pode gerar traumas. Então, quanto mais você conversar sobre, né, ajudar as crianças a processar a O que tragédia, é mais difícil, né? aí elas podem lidar com isso e resolver ali, né, no seu cérebro, no seu interior, no seu ser, a relação delas com a água, com a chuva, né, com o local em que elas vivem. E aí, por causa disso, né, a psicologia também foi chamada para produzir cartilhas, para ajudar os professores, né? E nós, do direito, pensamos, né, o que a gente poderia fazer? Nesse momento, lidar com a questão dos direitos das crianças, né, das políticas públicas, não era urgente, né? Embora isso teria que ser colocado, né, trazido em pauta. Mas o que a gente poderia fazer é tocá-las, né? E aí nós tivemos essa ideia, eu levei para a sala de aula, conversei com os alunos, eles toparam na hora a gente dar uma pausa no nosso observatório da primeira infância e criar essas histórias para acolher Foram 11 histórias, né, 11 professora? histórias, isso mesmo. O que se conta nessas histórias? Uhum. Então eu vou contar para vocês, né? Nós temos o projeto com o nome Literatura Infantil como Reconstrução, Meu Caderno de Histórias. Então, o site que foi criado, que compilou todas as histórias, conta a história do Léo. Aí, Léo, você Obrigado, está viu, na... Mônica? Em sua homenagem. O Léo estava lá em meio à tragédia, né? E nos escombros de sua casa ele encontrou um caderno de histórias. E aí, quando ele pegou o caderno para ler, né, foram as histórias que nós preparamos para as crianças. E aí a gente convida o Léo, né, a escolher qual história que ele quer ler primeiro, né? E aí eu fiz uma colinha aqui para mostrar para vocês algumas dessas histórias, né? Exato. Só para emendar Tá. nessa resposta, foram as duas palavras que durante a apresentação chamaram a atenção. Reconstrução, entre parênteses, né? Certo? E consciência. Então tem a ver, acredito que tem a ver isso com a que a senhora vai Muito falar bom, agora, né? muito a Da ver. consciência e da reconstrução. Isso. Então eu vou começar por aí. O programa do direito de ATEX, de atividades de extensão, ele tem esse título, Direito com Ciência. O com está entre parênteses, né? Para nos passar justamente essa ideia de que nós estamos fazendo um trabalho científico, de pesquisa, mas também um trabalho que desperta a consciência das pessoas, né? Então, o programa de ATEX do curso de Direito, do 1º ao 10º período, tem esse título. E o nosso projeto está dentro do programa Direito com Ciência. Perfeito. E aí, novamente, a gente vem, né, com os parênteses aí para trabalhar a reconstrução, né? A literatura como reconstrução. Porque não se trata apenas de construção das casas, né? Construção da escola,
construção do ser. É uma reconstrução de uma vida. Isso. De uma vida, E né? que a pessoa, na verdade, a gente precisa fazer isso todos os dias, né? Não é só quando a gente passa por uma tragédia, mas a gente está se reconstruindo todo o tempo. E o que que nos ajuda? O que que nos desperta a nos reconstruir? A nascer de novo, a mudar nossos paradigmas? A literatura proporciona isso, né? Ela faz com que as pessoas despertem a sua consciência para outras formas, né, de existir, Exato. né? E para que os nossos espectadores e ouvintes possam compreender um pouquinho dessa história, você vai nos contar algumas. Vou sim. Primeiro eu vou contar para vocês algumas resenhas, né? Eu vou falar sobre algumas histórias que os alunos escreveram e vou ler uma delas para vocês, porque ela é uma das mais curtas, porque ela foi escrita em forma de poema. Então, é possível que eu leia aqui para vocês, né? E antes, para quem não sabe, a professora Mônica é uma exímio contadora de histórias. Eu gosto muito, participo muito, né, da literatura infantil, faço contação de histórias nas escolas, né? É um prazer muito grande. E aí eu trago a música também, o violão, porque... E a voz até combina, tem uma voz boa, melódica, boa para contar a história. Eu faço isso também, Voz vozes forte. de dragão. Por exemplo, nós temos A Coragem do Pequeno Pedro, né, que conta a história de um monstro assustador que chegou numa vila e que ninguém fazia nada, todo mundo morria de medo, mas ninguém fazia nada para espantar esse monstro, para enfrentar o monstro. E o Pedro, que era uma criança, resolveu enfrentar o monstro sozinho, né? Então, se vocês lerem a história, vocês vão descobrir o que aconteceu, né? Mas mostrando para a criança que mesmo ela sendo pequena, ela tem muito poder e muita coragem e ela pode mudar muita coisa, né? Exato. Outra história é a patinha Mimi e o castor Tom. Então, imaginem uma patinha que tem medo de entrar na água. É porque aconteceu uma tragédia no lago em que ela vivia e aí ela não queria nunca mais entrar na água. E aí o castor Tom vem com a sua amizade, né, com palavras reconfortantes, ajudá-la a enfrentar esse medo. Então, é uma referência. Trauma que ela teve, né? Exato. Uma empatia. Uma empatia. Então, todos nós precisamos de palavras inspiradoras para a gente agir, né? E aí essa história mostra isso. Tem a história do Caramelo, cão-herói, que o caramelo é um patrimônio símbolo nacional, o caramelo. Exato. E aí a equipe, né, quis justamente trazê-lo por esse motivo. E ele é um cão muito aventureiro, né? A cara do caramelo, né? Que vai por todos os caminhos. Enfrenta leões. Enfrenta leões, exatamente. E aí ele um dia viu que uma gatinha, né, um gatinho, estava passando por uma situação muito ruim num beco, numa rua escura. E ele foi e ajudou esse gatinho. E aí eles se tornaram os melhores amigos. E o objetivo deles agora, então, era viajar pelo Brasil para ajudar animais que estavam em apuros. E aí o livro não só mostra essa questão da coragem, da ajuda humanitária, mas também ele vai apresentando diversos locais do Brasil, então a criança também tem um conhecimento geográfico aí, né, bem interessante. Bacana. Então, e fazendo o link também, né? Então mostra, a gente consegue perceber que todos os personagens, eles foram escolhidos muito especificamente para cada tipo de situação que uma criança podia estar passando naquele momento, né? Exatamente. Porque, como o exemplo do Caramelo, do outro personagem que enfrenta o medo também, né? Então é muito interessante. E aí teve uma participação da psicologia nesse contexto também, né? Da criação da história. Ou exclusivamente dos alunos? Foi exclusivamente dos alunos. É mesmo? Foi. Muito interessante. Isso foi discutido em sala de aula, né? Nós conversamos sobre eles não contarem a história, uma história de chuva, de enchente, porque isso é muito óbvio, né? Sim. E era justamente o que eles estavam passando. Mas histórias metafóricas que representassem as situações que as crianças estavam passando. Então, isso foi chamado a atenção
né, dos alunos. E aí eles criaram esses personagens. Perfeito, porque a gente consegue visualizar perfeitamente. Eu não sei, eu tenho a imaginação muito fértil. De acordo com o que ela vai contando ali, a gente já vai criando tudo. Agora imagina uma criança que escutando está passando isso, nesse contexto. Exatamente. Então é muito Professora, a senhora disse que está disponível na internet. Isso, tem Então, um assim, site. qual que é o site que está disponível? Que a senhora está contando história, às vezes a pessoa já quer acessar e já quer ir vendo também. Certo, eu já vou passar No aqui. site da Unifenas? Ele tem um site especial, né, para... Que é o site Google, né, professora? os sites Google, e ele se chama Meu Caderno de Histórias. Meu Caderno de Histórias. Legal. Mas a gente pode deixar o link na descrição desse vídeo, Claro. também na Perfeito, descrição do Spotify, né? E já fica aqui Eu seria um desses curiosos. Enquanto a senhora está falando, eu iria Já tá gostar de pesquisando. ver, de pesquisar e Exato, porque acompanhar. tem as ilustrações, né? As ilustrações também nos ajudam muito a compreensão. nos apaixonar pelos Muito, personagens, né? Aqui eu tenho muitas outras histórias, né? Eu já posso contar ou a gente já pode ir para a história que vai ser lida? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a criação desse projeto, porque acessando o site, nós percebemos que foi um trabalho minucioso desenvolvido pelos alunos. E eu percebo que houve uma diagramação de até uma forma profissional. Vocês contaram com o apoio de outras pessoas também no desenvolvimento desse projeto? Não. Não, foram os próprios alunos que criaram. Foram os alunos De que muitos criaram. Agora, criativos. o site fui eu que montei, né, a partir de um modelo pronto, Sim. né, do Google, mas a diagramação das histórias, as ilustrações e a história em si foram todos criados pelos alunos, pelos acadêmicos. E aí eu fiz só a revisão gramatical, né, para ter certeza que estava tudo ok, para chegar até as crianças. Em algumas histórias eu sugeri algumas intervenções para ficar mais chamar mais Redondinho, atenção, mais redondinho, né, ter um final legal. Agora a diagramação do site fui eu mesma que montei. E como que foi o envolvimento dos alunos com esse projeto? Foi assim impressionante. Eles gostaram muito, ficaram muito felizes. Tem algumas histórias que não foram feitos e-books. Os alunos fizeram a contação de histórias. Então, eles seguiram produziram Bacana. vídeos, fizeram essas vozes, né? Justamente porque eles queriam ter essa intimidade com as crianças mesmo, de eles estarem contando para elas, né? Ter essa relação. E até teve uma história em especial que os alunos, quando terminaram, assim, eles vieram me contar e eles estavam emocionados, assim, sabe? Meio que chorando mesmo. Então, isso toca muito a gente, né? De ver como que a literatura envolve emocionalmente as pessoas, liga, né? Cria laços. Muito bom, né? Quer contar a história? Quero! Ela quer contar uma história para nós. Um monte de história. Eu tô vendo aqui, o site é muito legal, muito bem feito, mas muito bem montado. E uma coisa que aconteceu, quando eu montei o site pela primeira vez e enviei para o Rio Grande do Sul, né, porque a gente está enviando por meio da Secretaria de Educação. Então, eu tive um feedback assim, professora, você poderia colocar as fotos dos alunos para a gente poder mostrar para as crianças quem são as pessoas por trás dessa história, né? Então, isso também foi um momento tô vendo aqui gostoso, fotos. porque aí a gente também colocou as carinhas dos nossos alunos, né? Para ter mais essa intimidade, Sim. essa relação humana mesmo, né? Com as crianças. E agora a gente está, assim, ansioso de saber como que elas receberam, né? Se elas gostaram, como que elas interagiram, né? Como foi a conversa depois da contação de histórias. Esse retorno vocês não tiveram ainda. A gente ainda não teve, mas nós estamos ansiosos. Olha, gente, eu queria ler uma história para vocês que ela foi escrita em forma de poema. Então, ela é curtinha, é possível que a gente faça aqui no podcast, mas eu já Legal. queria pedir perdão para os meus alunos, tá? Porque é difícil você selecionar uma só, né? Então, os outros vão ficar de fora, mas todas as histórias são maravilhosas, né? Muito bem feitas. E essa eu escolhi justamente por esse motivo, né? De ser fácil de ser lida aqui. Então, ela se chama O Jardim da Estrela. No alto do céu, uma estrela brilhava, com luz tão pura que tudo encantava. E no seu jardim floresciam sonhos, cresciam sorrisos, segredos risonhos. Estrela, estrela, luz de amor, brilha no céu, brilha na flor.
A lua, a amiga, contava histórias de tempos antigos, de muitas memórias, e a estrela ouvia com olhos brilhantes, guardava em seu brilho contos distantes. Estrela, estrela, luz de amor, brilha no céu, brilha na flor. Veio o vento leve, sussurrando ao passar, trazendo abraços de cá e de lá, e a estrela sorria com brilho no olhar, sabendo que o vento sempre iria voltar. Estrela, estrela, luz de amor, brilha no céu, brilha na flor. Num canto escondido, uma lágrima rolou, da estrela que olhava, o mundo que chorou. Mas ao sentir a brisa, voltou a brilhar, pois sabia que a esperança nunca iria acabar. Estrela, estrela, luz de amor, brilha no céu, brilha na flor. E assim, no jardim da estrela brilhante, nascia a coragem, brotava a esperança, e todos os sonhos, como flores no ar, dançavam felizes na luz do luar. Meu Deus. Esperança. Né? E são alunos que fizeram, né? E a gente Pois fica... arrepia, né? Então, porque é do primeiro período ainda, você imagina o profissional que vai virar, né? Os alunos que vêm para a Unifenas, pela extensão que tem, essa integração da literatura dentro, inclusive, do direito, Exatamente. é super importante. Muito. Para você, no final, ter um profissional de qualidade, né? Para ver o papel que a gente tem, né, Também. enquanto profissional, né, de Isso. tocar as pessoas, né, por meio da palavra, Sim, que é isso. o instrumento do O instrumento profissional de do trabalho direito, do do profissional advogado, de direito, do advogado. exatamente. E todas essas histórias falam muito sobre esperança, professor? Falam sobre esperança, sobre coragem, né, e sobre essa superação da gente recomeçar. Essa é a linha comum entre todas as histórias, né, o recomeço. Nós acompanhamos no curso de Direito da Unifenas o desenvolvimento desse trabalho ao longo dos anos. E a gente observa que não só o direito, nós temos outros cursos de graduação da Unifenas que usam também a literatura na formação desses universitários. Por que a preocupação da universidade em relação à literatura para todos esses cursos da Unifenas? Eu acredito que todo professor de português, se ele trabalhasse apenas com a leitura, já seria suficiente para a pessoa se tornar um competente no uso da língua. Então, a literatura ela é importante não só porque ela abre mentes, né, porque ela torna a pessoa mais crítica diante da realidade, faz a pessoa conseguir enxergar o mundo por um outro ângulo, né, por outras pessoas, por outros personagens, né? A gente tinha falado aqui dos personagens, né? Então, a gente também cria essa identidade com os personagens que faz a gente ver que, às vezes, a forma da gente enxergar o mundo pode melhorar ou pode ser diferente. Então, a literatura, ela abre mentes, ela faz a pessoa se tornar muito mais competente na interpretação de textos, né? Leva a grandes viagens, né? Grandes viagens, de reflexões, inclusive, reflexões. né? Não só de imaginação, mas de reflexões. Hoje mesmo eu assisti a um vídeo de uma pessoa que estava comentando que foi ler uma história infantil para as filhas dormirem. E aí ela teve um choque de existência. Uma crise existencial ali, crise simples. existencial. Então, a literatura tem esse poder de fazer a gente refletir, né? Quem a gente é nesse mundo, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso papel. Então, falar mesmo sobre a nossa existência e também sobre questões sociais, né? Para a gente enxergar outros mundos, porque a gente costuma viver dentro da nossa bolha, né? Então, enxergar outros mundos, outras realidades. E os profissionais, quando eles têm esse contato com a literatura, eles também modificam a forma de atuação, né? Então, por exemplo, o curso de Direito, nós já lemos peças de teatro, fizemos análise, fizemos peça de teatro, fizemos encenações, né? Porque quando a gente se coloca no papel daquele personagem, né, cria essa persona e se coloca nesse papel, a gente pode também ter uma visão melhor, por exemplo, quando a gente está lidando com um cliente. Quando a gente conseguir compreender, aí é um pouco da psicologia, né? Isso. Se conseguir entender o mundo daquela empatia, pessoa. se colocar no lugar daquela pessoa, né? Porque a gente costuma ver do nosso lado, né, da legislação, dos direitos que a pessoa tem, mas e a questão cultural?
e a questão de familiar, né, de como a pessoa vive, compreender um pouco mais o mundo dela, né? Além, óbvio, né, que aí é uma questão óbvia mesmo de treinar mesmo a oratória, a oralidade. Então, mas eu só estou lendo a literatura, isso vai me ajudar muito, porque traz um vocabulário muito maior, muito mais amplo para a pessoa, né? Então, modifica tudo na vida dela. Professora, a literatura, ela envolve, ela modifica aquele ambiente. Se a pessoa lê, ela consegue incentivar outras pessoas a lerem também, né? Consegue influenciar. Por isso a importância da literatura na primeira infância. Exatamente. Tem um pesquisador que disse que a criança precisa de leite, afeto e histórias, né? É só disso que a criança precisa para viver, mais nada. Leite, afeto e histórias. E histórias. Saudade. E aí, por exemplo, por que a gente focou nisso, né? E existe também muitas pesquisas que mostram a relação da literatura como direitos humanos, como um direito humano, né? Imagina o seguinte, a literatura é o momento em que, quando a gente vai contar para a criança, é o momento que a gente senta, que a gente para em volta de uma história, né? Que a gente faz uma roda, que a gente às vezes pega a criança no colo. Então, a literatura, ela é um abraço. Ela traz essa relação de afeto que às vezes nem é a história que é a questão, sabe? Mas esse momento que a gente vive com as crianças e que ela proporciona toda essa relação com a palavra, com o professor, com os pais, né? E por isso que a gente precisa cuidar, né, da primeira infância, especialmente, porque isso vai significar muito, né, no desenvolvimento emocional dessa criança, né? No próprio desenvolvimento linguístico. Personalidade, muitas vezes também. Na personalidade. E diz que um filósofo da linguagem diz que quanto maior a nossa linguagem, maior é o nosso mundo. Então, imagina que mundo que a gente está apresentando para as crianças quando a gente conta histórias para elas, né? A universidade tem uma liga muito voltada para a primeira infância, a LAPES, se não me engano. Exatamente. A LAPES, ela é uma sigla, né, que se chama Liga de Apoio à Primeira Infância Saudável. E essa é uma liga da universidade, né? Ela foi gerada no curso de pedagogia, mas ela é uma liga que envolve todos os cursos. Então, ela tem ações, né, para a primeira infância em diversos aspectos, né? Por exemplo, vou citar só alguns, né, que eu conheço, que eu me lembro, claro. A arquitetura, que trabalha a questão da cidade ser adaptada para a criança, né? Então, faz trabalhos assim para conscientizar as pessoas, promover políticas públicas para isso, né? Para adaptar as praças, né? Os parques. Os parques, né? Para as crianças. Até as ruas também, principalmente ali nos entornos das creches, né? Para as crianças terem mais segurança. A gente tem a odontologia, né? Que realiza trabalhos incríveis em relação à saúde bucal, a medicina, que faz trabalhos maravilhosos também, voltados para a primeira infância, para cuidados, né, da saúde, a pedagogia, que faz trabalhos não só de contação de história, mas também de fortalecimento da rede de apoio, que são os professores, as ADHs, né, muitas oficinas, congressos que a gente promove. O próprio curso de Direito, né, que tem esse observatório da primeira infância agora, que quer captar dados em relação à situação das crianças em vários indicadores para ajudar a Prefeitura de Alfenas a colocar em prática o Plano Municipal da Primeira Infância, porque isso também é um destaque muito importante, que a nossa cidade foi uma das primeiras de Minas Gerais a ter o Plano Municipal da Primeira Infância. Então, em 10 anos, a gente precisa atingir o objetivo desse Plano Municipal, e por meio dessa coleta de dados, a gente consegue ver, né, a realidade, se as políticas públicas estão atendendo a esse plano e estão, né, atingindo as crianças. Léo, chegando ao nosso
finalzinho do podcast. Isso mesmo, sempre Alguma muito consideração? bom, como sempre. Também fazer só uma pontuação que na minha época eu também tive aula com a professora Mônica, né? E para mim foi uma excelente experiência, porque na época eu já trabalhava com rádio. Eu achava que eu tinha uma facilidade maior com o jeito de falar, de conversar com as pessoas, mas no momento em que eu fui colocado em exposição com outras pessoas no mesmo ambiente olhando para mim, eu É vi que eu tinha diferente. muito mais a desenvolver. Uhum. E no direito é assim que os profissionais vão trabalhar. E a Isso. literatura eu tenho certeza que ajuda, porque na época também eu li vários livros sobre o comportamento, sobre as apresentações, e até hoje eu adotei para minha vida, né? A leitura como um modo de ampliar o vocabulário, como mesmo a professora disse. Então, agradecer também e agradecer a aula que eu tive, que foi muito fundamental para mim, os projetos de extensões que eu também fiz na Unifenas, que foram fundamentais. E agradecer ao Marco, a você também, Everton, por mais um podcast aqui. E valeu, viu? Hoje eu vou fazer diferente. Sim. Antes de jogar a bola para o Marco Antônio, professora, Ah, gostaria que a senhora, então, iniciasse as suas considerações finais desse podcast, mostrando essa importância da literatura no processo de transformação de vidas. Primeiro eu quero agradecer muito, foi uma delícia participar aqui com vocês, ter essa conversa. Léo, que bom te rever. Um prazer enorme, Marco e Everton, muito obrigada. Eu me senti muito acolhida, muito à vontade, então foi muito gostoso mesmo. E o que eu sinto em relação à literatura, assim, a literatura é a minha vida, né? Eu vivo, eu respiro isso. Então, para mim é muito emocionante falar de literatura. E eu desejo muito tocar os alunos nesse sentido, né? Para que fique essa sementinha de que a palavra, os sentidos, né, que são possíveis, eles podem transformar mesmo as vidas das pessoas, né? Mudar o nosso ânimo, mudar o nosso dia, por isso que a gente está sempre em reconstrução. E eu gostaria muito, assim, de deixar essa mensagem para os meus alunos, né? De que, para que eles valorizassem mais essas experiências e participassem mais, porque isso só vai agregar para a vida deles, né? E que leiam bastante, leiam muito, porque isso, sem dúvida, vai transformar a sua vida mesmo. Então, eu quero agradecer muito pela participação, viu, gente? Nós que agradecemos. Marco Antônio, suas considerações finais. Foi um prazer recebê-la, professora. Que esse projeto consiga expandir o máximo, levar maior número de pessoas, levar o maior número de pessoas, conhecimento, né? Foi um trabalho muito bonito. Desejo que ele tenha muito sucesso. A gente vai colocar no link na descrição, onde as pessoas podem acessar, até a gente conseguir pedir para o professor para colocar na página da Unifenas. Né? Então a pessoa pode acessar a página da Unifenas, www.unifenas.com.br. Vai acessar também o YouTube da Unifenas, onde vai estar hospedado o podcast. E também acesse as redes da TV Alfenas, @TV Alfenas. Acessem as redes da TV Alfenas, @TV Alfenas, Instagram, Facebook e YouTube. Mande suas dúvidas, qualquer coisa, só mandar perguntas, a gente encaminha para a professora. Agradeço ao Léo, agradeço ao Everton. Um abraço a todos. Só uma consideração em relação ao site da Unifenas, é unifenas.br, não tem .com. É verdade. Professora Mônica, foi excelente estar mais uma vez com você nesse momento, onde você sempre compartilha esse conhecimento conosco e busca despertar esse interesse pelo mundo da leitura. Nós sabemos o quanto isso é importante para a nossa vida, para que nós possamos nos desenvolver, né? Não só enquanto crianças, mas enquanto adultos, Sim. e é algo que permanece na nossa vida. E ela falou algo muito interessante durante o nosso bate-papo, que é: devemos alimentar a nossa alma com a literatura. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram nesse momento.